nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos te convidar a louvar, a cantar, a exaltar o nome daquele que é digno de honra e de glória. Levanta do sofá, cante, glorifique, louve com o seu coração, em espírito e em verdade, porque Ele é tremendo e maravilhoso. Cantemos! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Digo, eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Repete mais uma vez, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Venha sobre nós, derrame deste poder esta noite. E nós oramos, como diz o salmista: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. E espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E nós entregamos tudo, desde o começo ao final, para a honra e glória do teu nome, que desapareçamos atrás da cruz de Cristo e que teu nome seja exaltado, porque tu és digno, tu és Senhor e tu és o nosso melhor amigo. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, lembrando que a semana passada nós conversamos com os nossos irmãos idosos, conversamos e lembramos o quanto vocês são importantes para nós. Falamos da espiritualidade
que ela vai acabar nos favorecendo a um envelhecimento saudável, né? Que a gente vai conseguir ter mais intimidade com Deus, melhorando o equilíbrio, talvez, entre a mente e o corpo, e, com certeza, fazendo a gente reagir melhor às dificuldades que aparecem, jogando fora todo medo. O ancião, chefe de família, né, que com maturidade e experiência nos orienta, caminha conosco com firmeza e alegria. Falamos disso a semana passada e hoje nós lembramos das nossas crianças. Criança, o período que vai do nascimento até uns 11, 12 anos, depois começa a pré-adolescência e adolescência, e a idade que brinca e aprende brincando. Mas eu quero começar este momento de culto, este momento de palavra, erguendo um clamor a favor das nossas crianças. Eu preciso, porque eu vou falar de coisas boas das crianças, eu vou falar de momentos importantes das crianças. Mas, infelizmente, nós sabemos, neste país e no mundo, as crianças estão sofrendo. Então, agora, fecha os teus olhos e abra a boca comigo e ore. Senhor, colocamos nas tuas mãos a vida das nossas crianças, do bebezinho até 11, 12 anos, porque eu sei, Senhor, e o Senhor sabe também, que muitas estão sofrendo, muitas estão sendo agredidas, muitas estão sendo estupradas e violentadas, elas não estão vivendo a infância como deveriam, e neste país, neste mundo, muitas morrem por causa de uma ignorância do adulto. Tem misericórdia, Deus, de todas essas nossas crianças. Por favor, Deus, cuida delas. Eu sei que o Senhor pode enviar anjos ao redor de cada uma e dar ordem a eles a respeito de cada criança, Senhor, cada situação pela qual elas vivem. Senhor, muitas estão passando fome, muitas estão doentes, muitas vivem, Senhor, em continentes que não têm condição de alimentar, de dar água, Senhor. Tem misericórdia dos seus pais, daqueles que cuidam de cada uma delas. Deus, por favor, nós como igreja não estamos alheios a essa situação e por isso levantamos sim um clamor para que o Senhor cuide de cada uma delas, ó Deus, onde quer que elas estejam nesta hora. Vai visitando, vai orientando, vai, Senhor, abrindo as portas para que elas possam encontrar abrigo em nome de Jesus e serem orientadas, serem tratadas com o devido respeito com que merecem. Por favor, Deus, olha para cada uma, abençoa cada uma em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu tive que fazer isso, porque a gente vive uma situação em que não é fácil ser criança. Maus tratos, abusos, abandono, medo. Não pode brincar porque tem que trabalhar, né? Precisam ser cuidadas, amadas, e não tem nada disso. Por isso eu levanto um clamor. Eu sei que as nossas crianças que estão perto de nós, ao nosso convívio, são amadas, são queridas, mas muitas não. E que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas. Nós lembramos de todas, em nome de Jesus. Voltando, então, à nossa palavra, dizendo sobre a criança, vovô, vovó, papai, mamãe, sempre nos ensinaram a vencer o medo. E ensinaram a cair e a levantar. Quando eu abro a minha Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 10, os versículos de 13 a 16, diz assim: então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.
Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Termo criança. Criança é criança mesmo, é o que diz a palavra aqui. E a gente não pode esquecer que nessa época de Jesus, as crianças também não eram contadas, eram menosprezadas, eram praticamente ignoradas, né? E a gente sabe que Jesus aqui convida as crianças para estar perto delas, amá-las, valorizá-las, né? E aí a gente percebe que ele fala que o reino de Deus é delas. Porque tem a característica delas. A paz, o amor, a justiça, a alegria, a sinceridade, coisa de criança. Características de criança. Criança é sincera, ela tem afeto, ela tem dependência. E quando a criança confia mesmo, não tem jeito, né? E essas qualidades, essas virtudes são próprias de crianças. Adulto não conhece isso, adulto perde isso. Talvez o Peter Pan nunca queira ser adulto, queira sempre ser criança, para não perder essa coisa de brincar, de viver brincando, de viver aproveitando a vida. Perdão, criança sabe dar. Se alguém pegar, ela esquece e vai lá e partilha sem problema nenhum. Se alguém bateu, ela vai lá e ninguém fala nada, ela vai lá e fala. Mas se alguém falar, aí tem problema. Mas enquanto ninguém se movimentar, ninguém falar nada, ninguém mostrar para ela o que ela tem que fazer, ela vai simplesmente perdoar, amar, dividir, entregar, coisa de criança. Por isso, talvez, o Senhor tenha colocado, deixa as crianças vir a mim, porque é assim, do jeitinho delas, que é o reino dos céus. O reino de Deus é assim, né? E a criança, ela não é arrogante. Adulto é arrogante. Ela não deseja o mal. Adulto deseja o mal. Ela é leal e o adulto não é leal. Isso é essencial para o reino de Deus. E Marcos, de todos os evangelistas, ele é o único que diz que Jesus abençoou as crianças. E a bênção, ela é carinhosa, ela é uma bênção poderosa, ela mostra o amor de Deus para com essas crianças, que são pequenas, estão aprendendo e podem ser muito mais importantes no reino do que a gente possa imaginar, valorizando a todas com todo respeito e com todo carinho. Sabe, criança não tem preconceito. Ela é pura, ela não sente raiva. Isso é coisa de adulto. E aí eu me lembro de um comercial que eu assisti na internet, de pessoas que colocavam crianças na frente de pessoas negras e falava para elas assim, fala para ela que ela é feia. Eles olhavam assim e faziam, não posso falar isso. Por quê? Porque ela não é feia. Fala para ela que ela é suja. Não, não posso falar. Fala para ela que ela é macaca. Não, não posso falar. Muitas choraram, porque não está nelas fazer isso. O preconceito, a raiva, coisa de adulto. Quando o adulto ensina a criança a ser arrogante, a não perdoar, é outra coisa. Mas quando ela está sozinha, se virando sozinha, no meio da escolinha mesmo, ela aprende a dividir, ela aprende a estar junto, ela vai começar a trabalhar com ela mesma essa sociabilização, que é natural dela. E é interessante que a gente vê que existe comportamentos e virtudes que são exemplos para nós. Quer ver? Eu vou abrir lá em 2 Reis. Vou lá no Antigo Testamento e vou trazer uma lembrança para você de um comportamento de virtude de criança. Lembra 2 Reis, capítulo 5, dos versículos de 1 a 4? Tem a história de uma menina que ela foi levada como escrava, serva de Naamã, que era um grande general do exército da Síria. Este homem, grande, poderoso, ficou leproso. E aí, lá na casa deste homem, esta menina, diz assim, versículo 3 e o versículo 4.
Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. A menina sabia quem era Deus. Ela conhecia. Ela já tinha ouvido falar, já tinha visto o que Deus tinha feito no povo dela. Sabia quem era o profeta, sabia da força e do impossível que Deus podia fazer. E aí, sabendo quem era Deus, ela fala o quê? Neste exemplo de virtude, de amor, de cuidado infantil. Ah, se o Senhor soubesse quem é Deus. Se o Senhor deixasse o profeta fazer uma oração pelo Senhor, o Senhor ficaria curado. Olha a fé dessa menina, olha a certeza dessa menina de poder dizer no meio de, imagina, o general. Ela era escrava, mas ela acreditou. Ela sabia quem era Deus. E neste momento, então, sabendo que Deus podia fazer o impossível, ela vai lá e fala: se o senhor vai lá, se o senhor tivesse a possibilidade de conhecer, o senhor seria curado. Percebe? Como é que criança trata? Como é que criança faz? Como é o comportamento e a virtude de uma criança? Talvez por isso o Senhor nos chame, se a gente for assim, e é essa característica de todos nós, para o reino de Deus, para herdar este reino. E eu vou falar de mais uma criança. Aí eu vou lá para o Novo Testamento. Vou lá para João, capítulo 6, nos versículos de 1 a 15. Vai nos contar da multiplicação dos pães. Em João, não me fala se é a primeira ou se é a segunda multiplicação dos pães. Nos outros evangelhos, a gente tem aí a primeira e a segunda multiplicação. Mas nesta de João, ele diz assim no versículo 9. Eles estavam desesperados, a multidão era grande, precisava comer, estava todo mundo em pânico. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente faz para alimentar tudo isso? E o Senhor pede para que eles se virem. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, no versículo 9 do capítulo 6, fala assim, ó: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isto é para muita gente. E, de repente, esta criança, talvez uma criança que aprendeu com a mãe, que aprendeu com o pai, a dividir. Talvez um menino que estivesse se tornando já adolescente, já tivesse grandinho o suficiente. Eu vou ouvir Jesus. Eu vou ver o que Jesus tem para falar. Eu vou conhecer quem é esse Jesus. E aí a mamãe fala: leva o lanchinho, filho. Leva, por favor. Papai fala: filho, depois você não sabe que hora que vai voltar. Leva um lanchinho. Obediente, leva. Chega lá, e agora? Quem tem alguma coisa? E o menino vem e oferece. Olha o que é dividir. Ele chega e fala: olha, eu só tenho isso. Foi o que minha mãe mandou para mim. Mas se você precisar, Jesus, está aqui, ó. Jesus simplesmente pega os 5 pães e os peixes. Ele simplesmente abençoa e agradece a Deus. Senhor, graças te dou. Louvado seja o teu nome pelo alimento. E o que acontece? Gente, um milagre. Todos, vai passando o pão, todos vão pegando um pedaço, todos vão se alimentando, e o peixe vai passando também, e no final, sobram 12 cestos. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque este menino aprendeu como criança, que tem valores do reino, a dividir o que tinha. Entende o que eu estou falando? Criança, reino de Deus, virtudes, características próprias. Lembra, se o senhor soubesse... Eu não sei se já contei essa história para você, mas eu vou contar de novo. Numa igreja, no interior, seca, o pastor convocou a igreja inteira para fazer oração. Hoje, nós vamos estar meio-dia na igreja para fazer oração. Todos foram. Todos, sem dúvida. Todos acreditaram no poder da oração.
E na hora que estavam todo mundo chegando, chega uma menina. A única que trouxe um guarda-chuva. Você entende? Isso é característica de quem tem o reino de Deus dentro de si. Que tem paz, que tem virtude, que acredita, que divide, que compartilha. E quantas crianças? Gente, olha para as suas crianças. Você sabe, eu sei, quando você ensina a participar da ceia, quando você ensina a cantar um hino, tenho certeza que a Lívia já está cantando tudo quanto é hino. A minha sobrinha, quando está doente, os meus sobrinhos também faziam isso. Vovô, ora por mim. As crianças aprendem e elas sabem quem é Deus. E nós, adultos, que achamos que somos até mais do que criança, e por isso que muitos até judiam e maltratam as crianças, essas crianças, elas nos ensinam muito mais a amar de verdade, a não ter preconceito, a mostrar o verdadeiro amor, a partilhar, a repartir coisas, características próprias do reino de Deus. E aí, lembrando em reino de Deus, eu preciso também lembrar com você de alguém que falou do reino de Deus, que disse que a gente precisa começar a aprender a viver aqui, hoje, no presente, o reino de Deus. Não é só no futuro. No futuro, este reino, esse governo de Deus vai ser perfeito, sem injustiça, sem choro, com alegria, com justiça. E este que veio ensinar é aquele que nós chamamos de mestre, de Jesus. E ele vem ensinar, e ele é um professor, ele é o verdadeiro mestre, o mestre dos mestres, que nos ensina. E aí, de novo, me desculpem, eu tenho que falar de Augusto Cury. E ele fala que Jesus despertava na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, uma vontade de conhecê-lo mais e mais. E Augusto Cury fala que ele ensinava com ousadia e determinação, que ele surpreendia os seus alunos. Ele marcou a vida, ele marcou a história de todos que passaram por eles. Por ele, né? Jesus Cristo. Cada um aprendeu a ver a vida em outra perspectiva. Não era mais o problema dele, não era mais a raiva dele, não era mais o medo dele. E aí a gente percebe que aquele que roubava, devolveu. Aquele que tirou, entregou. Aquele que mentiu, começou a dizer verdades. Aquele que tinha raiva dentro de si, aprendeu a amar e aprendeu a perdoar. A sala de aula dele era na rua. Era na praça, era no monte, era nas casas, era andando pelo caminho. E os discípulos, e todos que estavam ali, aprenderam a lidar com os seus erros, com os seus medos, de forma digna. E Augusto Cury continua dizendo que todos eles compreendiam que o seu mestre era Senhor. Perdoar era aliviar sentimentos. A culpa e a mágoa ferem e corroem. O amor de Jesus era e é e sempre será incondicional. Jesus nunca exigiu super-heróis, super-mulheres, super-homens que nunca fracassassem. Muito pelo contrário. Eles tinham e acabavam aprendendo a se transformar. Olha que mestre. E a cada dia, um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez, um processo de santificação. Hoje, eu tenho que lembrar que manter os alunos em silêncio é uma grande vitória, né? Se conseguir ir bem na prova, então,
vitória maior ainda. Inclusive a nossa escola melhorou o IDEB, já ajuda. Não é o melhor, mas já ajuda. A gente fica até feliz por isso. Mas Cristo exigia muito mais. Se conseguissem sabedoria, ou tivessem procurando sabedoria, era com Ele que eles iam encontrar. E aí, o Senhor investia nisso, nessa sabedoria, nesse controlar e cuidar os seus pensamentos, enfrentar o medo e usar os erros e fracassos como fator de crescimento para reescrever a própria história. E ele contava uma história como ninguém, Augusto Cury fala, porque ele tinha criatividade e as suas parábolas cada dia mais iam aproximando as pessoas de Deus, que esse era o objetivo. Ele ia mostrando e falando mais sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. E ele começa a ensinar. E quando eu abro em João, no capítulo 13, a partir dos versos de 13 a 15, a gente vê assim, João 13, de 13 a 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Entende? O mestre é assim, ensina, mostra, caminha junto, toma pela mão, que é o caso do pedagogo, e vai caminhando junto, para que a pessoa entenda, aprenda, a criança cresça sabendo o que tem que fazer. E ele, exemplo, ele diz, aprendei de mim, ele era o exemplo, ele foi o exemplo. E uma coisa importantíssima, Jesus não desistiu de nenhum aluno, por mais rebelde que fosse. Aliás, eu amo todos os meus aluninhos rebeldes. E eles sabem disso. Ele não desiste de nenhum. E Augusto Cury também diz que professores são anônimos. Semeiam onde ninguém vê. E, principalmente aqui, nos bastidores da mente. É uma palavra, é um gesto, é uma provocação. E Augusto Cury fala assim, que os frutos raramente são lembrados, né? De ter começado lá, aquele professor me ensinou, aquela professora me ensinou. É um papel digno, embora pouco reconhecido, infelizmente, neste país chamado Brasil, que poderia ser muito melhor através da educação. Eu quero o reino de Deus. Eu quero poder viver com dignidade com os nossos anciãos, com os nossos idosos. Eu quero poder ajudar as nossas crianças a crescerem em estatura e graça diante do Senhor. Eu quero ser uma professora, um mestre, sei lá, é honra de Deus, de Jesus, mas poder ensinar mesmo através de exemplos. E Jesus não ensinou só professores, Jesus ensina a todos, para que todos realmente possam continuar exercendo a função de estar sendo exemplo, de estar educando, de estar mostrando o verdadeiro caminho. Eu quero continuar ouvindo os mais velhos, aprendendo com os mais velhos. Eu quero poder estar aprendendo para mim, para eu poder continuar ensinando. E eu quero poder, de verdade, continuar na presença do meu Deus. Eu quero continuar aprendendo de Jesus, que ensina a todo mundo, para justamente viver este amor e sabedoria. Eu quero ter uma vida digna. E eu quero que as nossas crianças também tenham. Eu quero que o seu amor seja verdade na minha vida, na vida dos meus sobrinhos, na vida das nossas crianças, na vida da nossa igreja.
Todos nós somos alunos, não é verdade? Todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos viver uma vida digna. Todos nós precisamos desenvolver o reino de Deus, virtudes do reino de Deus em cada dia da nossa vida. E eu te convido então agora a cantar este cântico, dizendo que o Senhor é grande, engrandecendo o nome deste Deus. Eu te convido a orar, a colocar o seu coração na presença deste Senhor, que é mestre, para que realmente Ele te ensine, Ele caminhe com você, que você possa ver vitória, apesar de todas as circunstâncias. E que nós possamos ver as nossas crianças, em nome de Jesus. Eu quero ligar na terra, para que seja ligado no céu, para que realmente elas possam viver como crianças, com dignidade, sem fome, sem miséria, sem apanhar, sem sofrer violência sexual, sem abuso. E eu quero continuar glorificando a Deus pela vida dos nossos idosos, nossa família. Cante, glorifique, diga que o Senhor é grande, agradeça ao Senhor e continue em oração comigo, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Louve ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Cante mais
Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Senhor, eu quero ser como uma criança, te amar pelo que tu és. Eu quero ter a inocência de estar sempre acreditando em ti. Senhor, eu não quero crescer antes da hora. Eu não quero deixar de brincar, eu não quero deixar de descansar nos teus braços. Senhor, eu quero ter a mesma coragem daquela menina que falou para Naamã: se o Senhor soubesse que Deus pode trazer pessoas a te conhecer, Jesus, com sinceridade, com simplicidade. Eu não posso viver longe do teu amor, longe do teu abraço, longe do teu afago. Senhor, eu quero aprender a dividir, como aquele menino que trouxe os pães e os peixes, para que pessoas se alimentem, conheçam a ti, sejam saciados, em nome de Jesus. Deus, se eu estiver crescendo demais e me afastando de ti, me traz de volta, Senhor. Espírito Santo, me conduz neste caminho dia a dia, para não perder esta simplicidade e sinceridade de ser criança na tua presença, e que estes valores do reino estejam dentro de mim. Ah, Senhor, como eu quero te agradar, papai querido, te agradar e fazer a tua vontade. Não posso viver longe de ti. Eu te amo demais, Senhor. E agora eu quero te pedir, Mestre Jesus, continua nos capacitando, nos ensinando, nos mostrando, nos fazendo ver nos teus exemplos e através dos teus exemplos o que é viver uma vida de santidade, uma vida renovada e restaurada diante de ti. Abençoa-nos, Senhor. Restaura-nos, Deus. E que mães, pais, tios, tias, professores, avós, todos nós possamos estar amando as nossas crianças, respeitando as nossas crianças, para que elas cresçam, Senhor, em ambientes saudáveis, em ambientes agradáveis, que elas não tenham medo e que elas possam confiar em ti através dos nossos exemplos. Muitos de nós nem professores somos, é verdade, mas o Senhor nos ensina, e que a gente não perca este espelho que é Jesus na nossa vida, para continuar ensinando, para continuar mostrando, para continuar cuidando, para continuar trazendo-as aos teus pés. Senhor, abençoe nossa família, nossa casa. Abençoa, Senhor, nossos queridos. E continua tendo misericórdia de nós. Vai visitando cada criança, ó Pai, onde quer que estejam. As que te conhecem, as que não te conhecem. Aquelas que precisam, Senhor, ser libertas. Aquelas que precisam de amor e de carinho. Por favor, Deus, ajuda-as. Abençoe nossos adolescentes, nossos jovens, nessa idade escolar que está tão difícil, que está terminando o ano, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja capacitando, e que eles continuem e não desistam. Senhor, abençoa pais e mães, com sabedoria, com graça, para educar, para aprender de Ti, Senhor, e para continuar sendo exemplo. Abençoe os nossos idosos, Senhor, para que eles sejam fortalecidos cada dia mais no Teu amor, livres do medo, na certeza da Tua companhia sempre presente. E cada um de nós, ó Pai, como igreja,
como corpo vivo teu, seja fortalecido, renovado, restaurado em graça diante da tua presença. Senhor, continua visitando os leitos dos hospitais, continua consolando os corações que choram, ó Pai. Continua, Senhor, restaurando aquele que precisa, dando força para aquele que é viciado não cair em tentação. E cada um de nós também, Senhor, neste nosso dia a dia, buscando santificação diante de Ti. Ajuda-nos, caminha conosco, abençoe a nossa igreja, continua abençoando esta nação e tem misericórdia, ó Pai. É cada situação que a gente pede, Deus, ajuda-nos, perdoa, Senhor, transforma este país para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos e clamamos para que o Senhor seja Senhor deste país. E nós precisamos, Senhor, ver-te e sentir-te também. E que nesses momentos agora próximos à eleição, que o Senhor nos conduza e nos dê sabedoria em nome de Jesus. Deus, queremos fazer a Tua vontade. E queremos que a Tua vontade seja soberana em nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade. E que mais esta semana nós possamos estar juntos, louvando, glorificando, os nossos relacionamentos sejam curados, tratados, nós possamos estar sendo conduzidos por Ti, Senhor, a uma vida digna de sermos chamados Teus filhos, que possamos ser exemplo, que possamos dizer ao mundo quem nós cremos, que possamos conduzir mais e mais vidas a se ajoelharem e a sua língua a confessar que Jesus Cristo é Senhor. Continua conosco, abençoa-nos e guarda-nos e dá-nos a Tua paz sempre presente. Essa paz que o mundo não conhece, que ela passa do entendimento humano, porque vem do Teu altar. Continua conosco, orientando-nos e guardando-nos. Te louvamos hoje e sempre. Aleluias, glória a Deus. E a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja contigo permaneça, console o teu coração, restaure tuas forças, renove o teu vigor, te encha de alegria, da sua graça, de esperança, mais e mais de fé, e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Aleluias, amém, assim seja. Amém, 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 Te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te restaure, que o Senhor te dê uma semana de paz e de vitória. Parabéns, crianças, que o Senhor continue te abençoando. E parabéns, professores, na luta sempre, porque vale a pena. E é muito bom saber que vale a pena, apesar de todos os pesares. E quero te agradecer, meu irmão, você dizimista, minha irmã dizimista. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Isso não é simplesmente para você ser próspero, é para você ser feliz, para você colocar a sua vida na mão do Senhor. Tudo o que você tem pertence ao Senhor, e a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. É promessa do Senhor para a sua vida, e que mais e mais sabedoria o Senhor esteja ministrando sobre os nossos irmãos que estão administrando em nome de Jesus. Semana de paz e de vitória para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ouvir os nossos avisos? Amém. Graça e paz, irmão e irmã. Um culto abençoado, um culto cheio de emoção,
Um culto onde você deve ter sim se lembrado de alguém, uma criança especial. Todas elas são especiais. E nesse momento, então, é onde você compartilha, né, o link desse vídeo. Então, você vai compartilhar com alguém e vai mandar para essa pessoa através do seu WhatsApp, compartilhar no seu Facebook, compartilhar no seu Instagram. E para mostrar também que você gostou desse vídeo, você vai clicar no joinha, você vai clicar no positivo para poder falar para a gente que você gostou desse vídeo. Outra coisa que você vai fazer é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, que é quando você vai receber os novos vídeos. Então, toda semana a gente tem vídeo aqui no canal, eu vou falar das programações agora. Então, esse sininho vai te lembrar que tem vídeo novo no nosso canal do YouTube. A nossa programação, ela começa aos domingos, às 9 horas da manhã, com a nossa reunião de oração, seguida da nossa escola dominical. E na parte da noite, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Na terça-feira, às 8h30 da noite, a gente tem a nossa reunião de oração. E, na quinta-feira, também às 8h30 da noite, o nosso estudo bíblico. Todas essas programações, elas acontecem pelos nossos 3 canais de comunicação. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é onde são postados os vídeos e as reflexões, os textos de reflexão para cada um desses momentos. E depois tem uma reunião no Skype para poder conversar melhor, para poder refletir melhor, ouvir mais a pastora, ouvir mais a oração. E aqui no nosso canal do YouTube. Então, que nem eu falei, o sininho serve para te avisar quando chegar vídeo aqui no YouTube. E não se esquece de vir falar com a gente através das nossas redes sociais. Você pode comentar aqui embaixo e você pode chamar a gente pelo Facebook e pelo Instagram, Metô Paulistana. Que o Deus abençoe muito a sua semana. Feliz Dia das Crianças para as crianças e feliz Dia dos Professores a nós, professores.